porque agora a gente tem entrevista importante, gente. A gente vai conversar agora com o consultor de comunicação política, Pablo Nobel, que participou da reta final da campanha de Javier Milei, dessa campanha vitoriosa. Pablo, seja muito bem-vindo ao 360, muito obrigada. Ontem a gente tentou fazer essa entrevista, mas a comunicação estava impossível ali no bunker do Milei. E eu queria começar te perguntando exatamente sobre o clima no quartel-general do Milei ontem à noite. Você estava lá, a gente tentou fechar o sinal com você, não conseguia, tamanha a confusão. Como é que estava o clima? Vocês esperavam uma vitória deste tamanho, de uma diferença de 12 pontos? Boa tarde, Raquel. Boa tarde a toda a turma aí da CNN. Vejo vários da tua turma que eu gosto demais desse time. Muito feliz de estar aqui conversando com vocês. O clima, como você pode imaginar, era assim de euforia. Lamentavelmente, desculpa, realmente o sinal estava muito ruim, muitos jornalistas do mundo inteiro, entre convidados e gente na rua, então colapsou o sinal da internet na região. Então não conseguimos entrar no nosso link. Mas, sim, dito isso, esperávamos, havia uma tendência de subida, tínhamos um par de pontos de frente, sabíamos disso. Algumas das principais consultoras daqui da Argentina, nos últimos dias, pós-debate, apontavam uma subida um pouco mais enérgica, ao ponto de chegar a uns 6 pontos, as mais otimistas até um pouco mais, Raquel. Mas nós estávamos bastante desconfiados, até porque a distorção das pesquisas nas últimas eleições foi grande, né? Mesmo as que mais se aproximaram tinham fora da margem de erro 5 pontos. Então, dava para ficar moderadamente expectante, havia uma expectativa positiva, mas nada que chegasse a esses 12 pontos que se confirmaram. Então, na hora que saiu o resultado e começou a apontar mais do que uma diferença, uma grande diferença, a euforia tomou conta do time. O pessoal dançava e pulava e tudo que tem direito. Pablo, Pedro Venceslau conosco nessa conversa. Pedro. Boa tarde, Pablo. Pablo, eu queria que você contasse um pouco para a gente sobre essa estrutura horizontalizada da campanha do Javier Milei, que é algo que eu nunca tinha visto antes em nenhuma outra campanha eleitoral. Você trabalhou em várias campanhas na Argentina e no Brasil, sempre tem uma hierarquia muito bem definida, cargos muito bem colocados, mas não era muito bem assim na campanha do Milei, né? Pedro, perfeito, é exatamente isso. Pela primeira vez, vemos uma campanha muito horizontal, com muitos colaboradores trabalhando dentro do conceito que era imaginado pela campanha, mas cada um contribuindo da sua maneira, cada um fazendo mais ou menos o que achava, né? Então, para nós, uma experiência completamente distinta do que as campanhas profissionais e verticais com que a gente está acostumado no Brasil, né? Com uma chefia clara, uma diretoria clara e por aí vai. Claro que a estrutura de campanha e a coordenação estava muito firme na mão da irmã do então candidato agora a presidente Javier Milei, da Karina Milei, uma figura muito forte que acabou se impondo bastante nessa campanha, né? Dito isso, a curiosidade também é uma coisa que nós temos sentido nessa horizontalidade, muita gente jovem, né? Uma internet muito forte, muito meme, muito humor dentro da campanha do Milei. A explicação disso é uma audiência e um público participante colaborador, sem receber, um público que queria contribuir de alguma maneira e criavam esse conteúdo e subiam nas suas redes e aquilo viralizava e criou uma narrativa, fato. Agora, Pablo, você disse que nem vocês esperavam por essa diferença de 12 pontos. O que você acha que foi determinante para essa arrancada?
eu acho que teve uma mudança muito importante nas 3 fases, né? Na primeira fase, Raquel, no primeiro momento de campanha, o Javier cresce fortemente com a narrativa da casta e da bronca, né? A raiva do eleitor médio pelas condições de vida, pela crise interminável da Argentina, e em relação à casta, a sensação de que enquanto a população vivia toda essa crise, existe uma hierarquia política vivendo muito bem e usufruindo de riqueza, inclusive com escândalos associados a isso, né? Então, a bronca e a casta determinaram a ida do Milei para as gerais, né? Das PASO para as gerais. Nas gerais, a questão é que as pessoas, de alguma maneira, ficam mais preocupadas e começam a olhar de outra maneira para pensar quem que eles vão escolher, né? Para ser o presidente. Eles se questionam de outra maneira, né? Será que essa pessoa é suficientemente preparada para encarar, etc.? E aí vemos uma mudança no panorama, tanto que o Massa sai maior do que o próprio Milei, não é? E aí vamos finalmente para o balotagem. E aí entra o terceiro argumento que a gente tem que levar em consideração e que também é muito importante. O balotagem é um plebiscito, né? Você está, na verdade, questionando: será que minha vida melhorou ou piorou nesses últimos anos? Né? Aí temos a figura do Sérgio Massa representando o oficialismo e esse plebiscito que vai dizer vale a pena continuar com o Sérgio Massa ou vamos mudar? A oferta de mudança proposta pelo Javier Milei a parte importante dos argentinos, mas não a todos. Mas a ideia do câmbio, da mudança, se impõe, então, nesse segundo turno, nesse balotagem. E as pessoas acabam escolhendo por esse caminho. Pablo, Yuri Pita tem uma pergunta para você. Obrigado, Raquel. Boa tarde, Pablo. Parabéns pelo sucesso. Yuri? Tudo bom? Parabéns pelo sucesso da campanha. Nessa linha de raciocínio que você está seguindo agora, em relação especificamente agora ao segundo turno, queria que você fizesse uma avaliação do papel de Maurício Macri e Patrícia Bullrich, não só para a vitória de ontem, mas para a governabilidade a partir de agora. Ótima pergunta. Eu entendo que tenha sido essencial a participação deles. Nesse momento, entre as eleições gerais e o balotagem, quando entra o apoio do Macri e da Patrícia, há um ganho de institucionalidade para a campanha, né? Isso dá muita tranquilidade para o eleitor que naquele momento estava indeciso. E isso também faz parte da explicação de como acontece esse estouro de votos tão grande, né? Fora da expectativa. Então sim, a entrada do Javier e da Patrícia é fundamental para a eleição em si, entendo isso, e acredito que eles de alguma maneira serão integrados e participarão de alguma maneira no futuro governo, né? No discurso de ontem, não sei se vocês prestaram atenção, o Javier chega a falar sobre isso de alguma maneira, agradece a participação desinteressada da turma do Macri. Ele agradece muito a Patrícia e diz que todos serão bem-vindos, né, Pablo? Pois é. Então, isso sem indicar necessariamente que se criará uma frente, etc., mas entendo que tem muito jogo pela frente, né? Uma coisa é a ideologia e a luta quente do momento da campanha, e outra coisa é sentar na cadeira de Rivadavia, a cadeira do presidente, e ser o presidente do país e precisar governar com um Senado e com um Congresso não necessariamente amigável. Pablo, Clarice Oliveira tem uma pergunta para você. Boa tarde, Pablo. Obrigada pela presença aqui com a gente hoje. É um prazer ter você aqui. Pablo, você estava falando aí a respeito desses próximos passos, né? O Javier Milei, que foi o candidato e o que vai sentar na cadeira de presidente. Primeiro, eu queria saber se você vai continuar colaborando de alguma forma com a comunicação do novo governo ou do presidente eleito agora nesse momento de transição
como pode se dar aí esse trabalho para construir essa nova imagem. E eu queria que você explicasse um pouco mais sobre como você acha que o Javier Milei agora tem que se apresentar como um líder mundial. Ele é uma figura importante, está aí na cadeira, está para assumir a cadeira de presidente da República de uma economia importante na América Latina. E se você acha que ele deve aí vestir uma camisa diferente para esses próximos passos, essa próxima etapa? Obrigado. A primeira parte da resposta é: vamos ver como as coisas evoluem. O convite foi pontual para esse balotagem. Eu não participei do primeiro turno. Apenas agora, no segundo turno, pudemos participar em parte como consultoria. Eu faço parte da PLTK, que é uma agência de comunicação de São Paulo. Então, vamos ver como a relação continua. Do outro lado, na hora que o presidente senta na cadeira, o game muda, nós sabemos disso, né? Então, essa questão, como dizia antes, é em princípio mais ideológica, até mais radical em certos aspectos, de alguma maneira, e com um grande capital político nesse início de governo, etc. Em um segundo momento, quando se senta na cadeira, a prerrogativa de ser presidente obriga a outras técnicas e a outras formas. O próprio Javier Milei mostrou muito claramente, né, que no segundo momento, quando precisou do apoio do Macri e da Patrícia, deixou para trás as discussões mais acirradas que aconteceram e mais ideológicas, e o pragmatismo prevaleceu. Então, respondendo um pouco a tua pergunta, imaginamos, porque se trata de imaginação, nada mais do que isso, aqui é suposição, que o próprio presidente venha a ter uma equipe e a negociar com o resto da turma. Pablo, Jussara Soares também tem uma pergunta para você. Hoje todo mundo quer falar com você. Jussara, bora, querida. Vamos conversar. Boa tarde, Pablo. Meus colegas já fizeram bastante perguntas sobre a eleição em si. Eu queria jogar um pouco para frente, porque a gente começou aqui o 360 falando da repercussão no Brasil. Você fez a campanha do Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, no ano passado. A partir desse resultado lá na Argentina, o que a gente pode depreender do futuro da direita nas próximas disputas aqui no Brasil? Entendo que, sem falar especificamente da direita como um todo, mas vamos pensar no conservadorismo, né? O conservadorismo ganha força com essa vitória do Milei, sim, né? Vamos entender quanto disso é transportado para a nossa campanha do ano que vem, né? Para as nossas campanhas das prefeituras, mas a minha impressão é que, de alguma maneira, ganha força, sim, né? Estamos acostumados a ver isso. Há uma influência regional e acaba tendo uma inércia ou uma tendência quando acontece um fato como a vitória tão expressiva do Javier Milei com esses números. Acho que reacende um pouco os ânimos dos conservadores no Brasil e mundo afora. Pablo, nosso correspondente lá em Buenos Aires, nosso enviado especial Fernando Nakagawa, tem uma pergunta. Obrigado, Raquel. Pablo, eu queria te ouvir sobre o impacto do debate na campanha, no resultado das urnas. O debate foi encarado por muitos analistas políticos como tendo uma vitória de Sérgio Massa. Mas será que o eleitor encarou de uma maneira completamente diferente? Isso impactou o resultado ontem? Excelente pergunta. Acho que é um dos pontos mais interessantes para nós que gostamos de política e de comunicação política e que acompanhamos isso tão de perto, né? O debate, para nós profissionais da área, pareceu que o Milei tinha levado uma surra do profissionalismo e da força e da articulação do próprio Massa, né? E imediatamente depois do debate, as pesquisas começam a apontar um crescimento inesperado do Javier Milei. O que leva à seguinte questão:
será que o eleitor médio entendeu, sentiu que esse hiperprofissionalismo, esse ser político, né? Esse ser político, esse animal político que é o Massa, não era o que eles queriam, e eles tomam partido pela vítima, eles sentem que aconteceu quase um bullying de um profissional político para um amateur, e as pessoas optam pela vítima, criam empatia pelo Javier Milei e ele dispara na frente. É um mistério, meu caro, que nós que estudamos essa área teremos que nos aprofundar, porque é um ponto neurálgico da comunicação política e do que nos espera daqui para frente, né? Não tenha dúvida. É um ponto importantíssimo, Pablo, porque se foi isso mesmo, nós, analistas políticos, depois daquele debate, erramos feio no impacto daquele debate. Todos nós, eu me incluo, todos nós. Exato. É assim mesmo. Porque parecia uma vitória arrasadora do Massa e, ó, Milei decolou. Senhores, estávamos naqueles momentos históricos que há quebras de paradigma dentro da nossa área, né? Sem dúvida estamos assistindo a isso. É muito interessante, é legal estar assistindo isso aqui de camarote e ter podido participar um pouquinho disso também. E muito obrigada por você ter compartilhado a experiência com a gente. Nós conversamos com o consultor de comunicação política, Pablo Nobel, que participou aí da reta final da campanha de Javier Milei. Pablo, muito obrigada pela sua presença no CNN 360. Obrigado a vocês. Um abraço grande. Um abraço.